eles descobriram uma informação que não veio à tona através da polícia, de que as autoridades foram chamadas, a polícia foi chamada às 3 horas da manhã. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga Os Quatro de Idaho. É uma cobertura investigativa que eu tenho feito, trazendo tudo que tem acontecido com o caso. Então nós estamos aqui agora no 5º episódio. Se você quiser conferir os anteriores, você consegue encontrar a playlist. Ela está entre o primeiro comentário, tem vários links. Então você acha rapidinho lá, saga Os Quatro de Idaho. Você também consegue ir na página inicial e você vai ver ali uma categoria só para ele, com as atualizações, com informações separadas que são importantes e eu tenho esclarecido aqui no canal. Esse caso é muito intenso, ele tem causado um transtorno muito grande e também aberto muitas especulações sobre o que pode ter acontecido. E hoje eu tenho novidades, tem algumas coisas bastante densas para apresentar para vocês e a história, pelo que parece, não vai terminar tão cedo. Mas antes eu gostaria de passar um recado muito especial para você. Você tem medo de pessoas de branco? Você tem medo de seringas? Você tem medo de ficar internado? Nesse hospital, qualquer erro pode ser fatal. E no dia 27, a próxima minissérie de 24 Horas na Mira, você vai reavaliar tudo o que você pensa sobre medicina. O Enfermeiro da Noite. Pois é, confira a minissérie Enfermeiro da Noite, é uma produção muito forte do 24 Horas na Mira, é uma minissérie que foca num suspense hospitalar muito intenso, então vocês precisam conferir porque essa história ela tem reviravoltas que não acabam mais. E é claro, um alerta muito importante sobre a fragilidade do sistema de saúde como um todo. Você encontra o link para o primeiro episódio fixado no primeiro comentário, é uma minissérie muito intensa, então os episódios estão linkados um ao outro, então inclusive como já está parte dentro da playlist, esse link, assim que acabar o primeiro, você já vai para o segundo, terceiro, sem um menor problema. E é claro, eu gostaria de agradecer a Mariana Moura, que fez uma contribuição pelo Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. Eu agradeço muito a gentileza, o carinho em semear aqui no canal e eu desejo que você possa ser retribuída de uma forma muito abundante na sua vida, que você possa ter surpresas inesperadas e receber de volta toda a colheita do que você tem plantado aqui, tá bom? Lembrando que se você quiser reencontrar as outras atrações, Pássaro Negro, a Escada, a saga Armie Hammer, Johnny Depp vs Amber Heard, as atrações individuais dessa série mesmo, os episódios, os outros casos, você encontra tudo em categorias organizadas. Então confira, assista que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. Vamos lá, a base de tudo isso aqui envolve Madison Logan, Zana Cornado, Ethan Chapin e Kaylee Gonçalves, que foram eliminados enquanto dormiam em 13 de novembro. Bom, a situação hoje já começa envolvendo o pai da Kaylee, o Steve Gonçalves, que acredita que o homicida doente e transtornado poderia ir ao serviço religioso escondido, enquanto se esconde à vista de todos. Então ele ressaltou que pelo fato de temer que isso aconteça, ele e a esposa não querem fazer nenhum tipo de comemoração no sentido de funeral, velório, eles estão segurando isso, porque eles disseram que seria demais saber que o criminoso poderia estar ali no meio. Inclusive a mãe daquele disse que seria o pior pesadelo dela. Então qualquer tipo de serviço religioso de homenagem, né, além da vigília que já aconteceu, ao que parece eles vão tentar barrar por algum tempo. Quando questionado se ele acreditava nos rumores que a sua filha havia sido perseguida e que a polícia não conseguiu verificar essas informações, ele disse que tinha suas suspeitas e que de alguma forma, aí que entra a questão agora, houve diferença de comportamento nas vítimas, porque ele falou, quando você comete um crime, você tem comportamentos diferentes. E eu pedi permissão para dizer isso antes, mas a polícia disse para não dizer, porque não seria benéfico. Então eu reti a informação. Só que aí agora ele falou. E aí
ele também disse que acreditava que as pessoas podiam ter evidências valiosas, só que estão com medo de se apresentarem. Ele falou que as pessoas estão com medo de compartilhar, porque no fundo pode haver álcool ou substâncias ilícitas envolvido, talvez alguém da fraternidade, alguma coisa assim naquela festa, né, possíveis testemunhas. Mas ele reafirmou que escutou especificamente que há pessoas que estão com medo de se apresentar ou enviar coisas. Aí ele também aumentou um pouco o tom envolvendo a polícia, dizendo: eu não gosto nem um pouco disso. As autoridades continuam fazendo declarações que criam mais perguntas do que respostas, e isso cria uma pressão, e é por isso que eu sinto que há tantas pessoas vindo em busca de respostas, e eu sou uma delas. Eu tenho certeza que eles não estão felizes comigo dizendo isso. Eu não quis dizer algo que deveria estar em segredo. Eu disse a eles: vocês têm que trabalhar comigo e me digam o que dizer, o que não dizer, e eu vou vir. Bom, acontece que essa seria a primeira das declarações que ainda estariam por vir nesses últimos dias. Aguarda aí. Porque o que acontece? No dia 4 de dezembro veio à tona uma informação um tanto quanto interessante. O pai da Zana, a namorada do Ethan, visitou e arrumou uma das fechaduras da casa durante a visita, na primeira semana de novembro. A mãe da Zana, que estava muito perturbada, disse que não tinha certeza se a fechadura em questão era da porta da frente da casa ou se era do quarto da Zana. E aí que veio à tona também que cada um dos 6 quartos tem a sua própria fechadura codificada. Mas ela disse que tinha certeza que o pai da Zana arrumou uma, um pouco antes do que aconteceu. Só não sabe especificar qual. Aí ela disse que também acha que o responsável ou responsáveis conheciam os 4. Ela disse, pode ser até algum amigo. Eu não sei, tem que ter sido alguém próximo para se afastar dessa maneira. Simplesmente não faz sentido, nada disso faz sentido. Tem que ser alguém que eles confiavam. E aí ela disse uma outra questão também, dando uma espetada na polícia, quando ela falou: olha, eu aprendi mais no noticiário e na TV do que com as informações que a polícia passou para mim. Simplesmente, muitas coisas eles não estavam nos passando, mas vimos que a imprensa estava anunciando. E isso é muito suspeito, é o que eu vou dizer. Aí depois, a família da Zana emitiu uma outra declaração, porque essa entrevista da mãe da Zana foi no áudio que ela enviou, ou então numa conferência com a emissora News National. Depois disso, a família da Zana reclamou que a polícia não estava sendo próxima das famílias das vítimas, e ela também, no caso a mãe, levantou preocupação de que as autoridades estavam liberando pessoas ligadas ao que aconteceu muito rapidamente. Em meio a essas águas se agitando, o pai daquele, o Steve, fez declarações bombásticas para a Fox News no sábado. E ele disse: eu vou direto ao ponto. Os meios de falecimento das garotas não combinam. E aí ele foi questionado se estava se referindo à sua filha ou à melhor amiga dela, Madison, que estava dormindo na cama, na mesma cama, quando o acidente ocorreu. E ele disse: olha, não combina. Os pontos de dano não combinam. Eu só vou dizer isso. Não vazou para mim. Eu descobri isso e eu paguei por aquele funeral. Eu mandei a minha filha para a faculdade e ela voltou em uma caixa, então eu posso falar sobre isso. Depois ele disse que era de bom senso e de lógica que qualquer uma das duas era vítima pretendida. O Steve disse que não poderia dizer se ele acreditava que a sua filha era o alvo ou se era a Madison, principalmente por conta dos ferimentos aparentes diferentes. Isso ele deu num programa da Fox chamado Fox Friends. Aí nessa entrevista ele falou que pediu permissão para fazer isso e que os investigadores disseram a ele para não fazer. E ele falou: olha, provavelmente eu revelei já informações demais, que eles com certeza gostariam que eu não tivesse dito. Mas é que a história está esfriando. E aí ele disse também que está trabalhando com seus próprios investigadores particulares, porque ele teme que os policiais, no caso principal, sejam muito inexperientes. Aí no domingo, o Steve deu outra entrevista, só que dessa vez para o New York Post. E ele disse: eu estou preocupado com o fato de um personagem suspeito
ter sido descartado muito rapidamente. E aparentemente permitindo que ele fugisse do país sem fazer um teste de DNA. Nesse ponto aqui, ele está fazendo uma clara referência ao Jack que meio mundo suspeita e que meio mundo afirma que fugiu para a África. Olha o nível. Obviamente, esse comentário dele causou uma explosão ainda maior, só que a gente não sabe se ele tem realmente uma informação concreta de que o menino foi para a África ou se ele apenas está na mesma base em que as outras pessoas estão, que são nesses boatos dos quais ainda não conseguimos uma comprovação específica. Para deixar a coisa ainda mais quente, ele disse que um dos oficiais do esquadrão de homicídios tem apenas 26 anos, o que significa que esse rapaz tinha apenas 19 anos quando a cidade de Moscou teve um homicídio da última vez, no ano de 2015. E aí ele falou, portanto, eles são apenas inexperientes e eu não quero que ninguém cometa erros no caso da minha filha. Ele também criticou os policiais, dizendo que eles não eram exatamente as pessoas com mais conhecimento em tecnologia. O Steve deu mais algumas informações sobre os investigadores particulares e ele disse que havia informantes suficientes dizendo que ele deveria se preocupar com a forma como as coisas estão sendo conduzidas no caso, principalmente pela falta de pistas claras sobre o ocorrido. Ele falou, eu falo com detetives, deixando claro que ele estava se mantendo longe dos detetives da internet. E aí ele disse que um dos detetives particulares tem 50 anos de carreira. Aí ele disse que esse detetive falou para ele que muitas vezes teve que resolver casos quando não havia DNA, sugerindo que os policiais mais jovens confiam demais nisso. E ele falou, estamos tentando dar a eles o benefício da dúvida. E eu ainda espero que os policiais sejam heróis. Eu espero que, de repente, eu esteja errado e que eles emerjam com descobertas que vão resolver esse caso. E se isso acontecer, eu vou me desculpar. Eu vou sair e dizer, olha, eles tinham esse DNA incrível ou alguma evidência e eu estava falando bobagem e retiro tudo que disse. Eu adoraria estar errado. Aí ele também admitiu que temia que o homem de moletom, lá no vídeo, o suposto Jack, foi descartado muito rapidamente pelas autoridades. E ele ainda disse mais. Olha, algumas pessoas vieram até nós e disseram, esse garoto está fora do país, ele não fez um teste de DNA e então gostaríamos que a polícia nos dissesse qual era o álibi dele. Bom, tem uma coisa também importante envolvendo a vigília em Post Falls, na cidade natal da Zana. O namorado da Madison, Jake Sherger, falou à multidão dizendo, olha, nenhuma dessas pessoas merecia isso. E aí ele contou sobre o primeiro encontro que teve com ela em um clube em Moscou. Também disse que a amizade deles começou e de repente floresceu em um romance. E aí ele disse, ela foi a primeira pessoa com quem eu conversava todas as manhãs e a última antes de dormir. Ela era a pessoa que eu mais amava. Essa cerimônia que foi transmitida contou com a presença de um pastor local que leu uma carta escrita pela Dylan e pela Bethany, as sobreviventes que estavam na casa. E aí na primeira carta estava escrito assim, a Maddie, a Zana, a Kaylee e o Ethan eram todos únicos. Para a Zana e o Ethan, eles eram o par perfeito, juntos, tinham esse relacionamento imparável e os quatro mudaram a minha vida. Mudaram a forma como encara a vida. A minha vida foi impactada por ter conhecido essas quatro pessoas lindas, meu povo, e eles me mudaram de tantas maneiras e me fizeram tão feliz. Eu sei que será difícil não ter os quatro em nossas vidas, mas eu sei que a Zana, o Ethan, a Maddie, a Kaylee gostariam que vivêssemos a vida e fôssemos felizes e que celebrássemos as nossas vidas. Já na carta da Bethany, ela escreveu que os quatro eram presentes para o mundo e cada um tinha sua maneira especial e que simplesmente não seria mais o mesmo sem eles. Ela acrescentou que a Madison era a irmã mais velha que ela sempre quis, mas nunca teve. E ela disse também, você sempre me disse que tudo acontece por uma razão, mas eu estou tendo muita dificuldade para entender o motivo desta vez. Eu desejo todos os dias poder dar a todos um último abraço e dizer o quanto os amo. Eu pensei muito no que diria a cada um se pudesse.
Aí ela descreveu aquele como uma pessoa doce, generosa, com um grande senso de humor. Disse que a Zana e o Ethan estavam em um relacionamento que fizeram as pessoas acreditar no amor, que tudo era lindo e verdadeiro. Ela descreveu a Zana como amorosa, divertida, energética, engraçada, apaixonada, e o Ethan como tendo a personalidade mais brilhante e divertida. E ela também notou que sempre admirou a Madison e que sempre recebeu dela os melhores conselhos e que ela sempre se ofereceu para ajudar. A Stacy Chapman, a mãe do Ethan, revelou um pouco sobre o último dia de vida do filho. Ela falou assim: ele era o encontro da Maisie e o seu irmão era o encontro de colegas de quarto da Maisie. Maisie, o irmão do Ethan, e o Ethan são trigêmeos. E o irmão dele pertence a essa mesma fraternidade que o Ethan pertencia. Aí ela diz que o grupo e os trigêmeos estavam participando de uma dança organizada pela Irmandade da Maisie e que todos passaram aquele dia juntos, vestidos e se divertindo, e que ela agradece por especificamente aquele dia ter sido aquele momento para os três. O Ethan capturou fotos do evento em seu telefone, mas a família diz que ainda não pôde ver porque o dispositivo está sendo mantido pela polícia como evidência potencial na investigação. E ela falou: as chances são de que essas fotos mostrem as ondas em seu cabelo escuro e a covinha que surge quando ele sorri, mas o que essas fotos não mostram é o talento do Ethan para fazer as pessoas rirem, ou que ele nunca se importou com o restaurante para o qual a família estava indo, desde que todos estivessem juntos. Ele sabia ler qualquer situação e torná-la melhor. Ele era muito despreocupado. Nisso, a gente tem aquele tópico que foi aberto sobre um possível perseguidor daquele. E o departamento de polícia da cidade de Moscou revelou que os investigadores identificaram um incidente em uma empresa local em meados de outubro, que pode ter sido a referência para esse perseguidor daquele, algo que foi mencionado por amigos e familiares nos interrogatórios. Eles disseram que 2 homens foram vistos lá dentro dessa tal empresa e quando se separaram, um deles pareceu seguir aquele depois que ela ia para o carro. Mas aí o homem se virou e não pareceu que ele tenha feito contato com ela. Os detetives contataram esses 2 homens que disseram que estavam tentando conhecer mulheres no negócio e a história deles foi corroborada por mais investigações. Com base nas informações disponíveis, os detetives acreditam que esse foi um incidente isolado e não um padrão contínuo de perseguição. E aí eles reiteraram que não havia evidência que pudesse sugerir que os 2 homens estavam envolvidos no que ocorreu. Só que as autoridades disseram que continuariam investigando se ela tinha ou não um perseguidor. Bom, enquanto a polícia faz sua investigação, a emissora News National também faz a sua. Tem um jornalista nessa emissora chamado Brian Anchan. O Brian eu já conheci no caso da Gabi Petito ano passado. Na época, inclusive, eu fiz uma conta no Twitter para poder acompanhá-lo durante a investigação, porque ele conseguia muito furo. Ele ficou lá na cidade, na época, ele ficou na frente da casa há muito tempo e depois ele começou a circular. Ele que descobriu que a polícia tinha colocado as câmeras e aí ele fez muitas descobertas. Ele é um rapaz, eu gosto dele nas investigações. E o Brian está em Idaho cobrindo o caso da emissora. O que acontece? Eles descobriram uma informação que não veio à tona através da polícia de que as autoridades foram chamadas, a polícia foi chamada às 3 horas da manhã na fraternidade. Aí você fala, tá, mas a fraternidade, só que acontece que esse relatório não é público, então não se sabe exatamente o que consta nessa transcrição, mas era sobre alguém estar bêbado ao redor da fraternidade. Só que o chocante é que a fraternidade é muito próxima da casa, e isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não tem ideia. Estamos falando literalmente de 2 minutos andando da fraternidade para chegar na casa e vice-versa, ou até mesmo menos tempo. Tem algumas fotos aqui para vocês verem essa trilha de como é muito rápido, é só atravessar e é muito visível ali o endereço do outro. Lembrando que a polícia foi chamada às 3 horas da manhã daquele dia,
o dia em que tudo aconteceu, a madrugada em que tudo aconteceu. E aí um outro agravante que a News Nation também soltou. Os 3 irmãos, o Ethan, a Maisie, o Hunter e a Zana estavam na festa da fraternidade Sigma Chi. Porém, o Ethan e a Zana saíram às 21 horas. E aí há lacunas na linha do tempo. O irmão Hunter e a irmã Maisie não sabem para onde o Ethan e a Zana foram depois que deixaram a festa. Então, eles se foram às 21 horas e voltaram para casa por volta das 1h45. Então, onde estavam durante esse período? Quando a emissora confrontou as autoridades com essa informação, eles disseram que estão procurando qualquer pessoa que os viu, que esteve com eles, que tenha qualquer informação acerca da localização para saber se de repente eles esbarraram em alguém, conheceram alguém, qualquer coisa que ajude a clarear exatamente o paradeiro deles durante este ponto. Eu acho que um detalhe interessante é a proximidade da fraternidade com a casa e, por extensão, os outros pontos de referência que os 4 visitaram no início da noite. Eles estavam muito mais perto da casa do que aqueles mapas que foram exibidos aqui no primeiro episódio davam a impressão. E quando eu vi realmente ali a gravação, eu fiquei chocado, porque eu não tinha a menor noção. E há uma amplificação muito mais extrema aqui. E também essas novas informações abrem as possibilidades para outras especulações, como por exemplo, se a polícia chegou para a denúncia lá da fraternidade por volta de 3h05 a 4 horas da manhã, esse é o horário exato em que os homicídios estavam acontecendo a um quarteirão de distância. Vou fazer uma suposição aqui. Desde o começo desse caso, nós temos enxergado a Bethany e a Dylan como 2 sobreviventes às quais o monstro terrível que causou tudo isso decidiu poupar a vida delas. Mas, e se ele simplesmente entrou na casa antes de todo mundo e ele planejava eliminar todos quando estivessem plenamente de olhos fechados, e aí ele tirou a vida ou das 2 meninas primeiro, ou do casal Ethan e Zana em primeiro, e de repente, seja como for, ele eliminou as 2 duplas, cada uma em cada andar, e quando ele estava prestes a eliminar as outras 2 do primeiro andar, ele viu a polícia chegando na fraternidade e de repente pensou que alguém poderia ter ouvido alguma coisa, chamou a polícia e então fugiu e foi embora. E se ele não quis poupar a vida das garotas? E se ele simplesmente achou que não tinha tempo para eliminá-las também? Nesse caso, ele só foi embora porque achou que estava em perigo, em um risco iminente de ser capturado. Não porque havia acabado completamente o seu serviço. Há muitas peças nesse caso e as possibilidades são muitas, assim como as perguntas. Mas há alguns detalhes certos aqui. A Kaylee tinha feridas mais profundas do que a Madison. Naquela noite elas acabaram dormindo juntas e na mesma cama do quarto da Madison. E o quarto delas era no 3º andar. O fato da Kaylee ter sido eliminada pouco antes de partir para o Texas tem alguma conexão ou é apenas uma coincidência? Esse caso não pode ser simplesmente de uma criatura solitária que emergiu da floresta como um animal selvagem, predador, fez tudo aquilo e voltou para a floresta. Isso é improvável. O culpado está em algum lugar, acompanhando tudo, lendo, ouvindo, vendo. Ele é o único que pode saber se estamos perto, se estamos certos ou errados. E provavelmente, se estiver na mira da polícia, pode estar pressentindo que o seu tempo em liberdade
está acabando. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, dê o seu like, passe esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você pode imaginar. Ele vai autografado se você quiser, com um pôster exclusivo, marcadores. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. Você pode adquirir lá pelo meu site ou falar comigo pelo Instagram. Se você quiser, me siga lá no canal de cortes, o canal onde as análises são recortadas e postadas por lá. Eu tenho um Instagram também, Gustavo N Psicanalista. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, tem muita votação lá, a gente tá fazendo direto, tem sido uma troca muito, muito rica. E se você quiser estar por dentro de mais bastidores, eu te convido aí para o Telegram, ok? A gente se vê no próximo caso. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Fãs de todo mundo ficaram chocados e chocados nas primeiras semanas de janeiro de 2021, quando mensagens enviadas por Armie Hammer implicaram que o ator não apenas tinha apetite de carne, mas também de partes humanas. O queixo dos espectadores caiu, mas não bastante quando mais revelações ainda estavam por vir, de segredos, amantes e uma vida dupla repleta de mentiras.